todos aí uma boa disciplina, um bom semestre, né, que todos consigam lograr êxito nessa disciplina. Pessoal, essa disciplina, eu vou até compartilhar aqui com vocês. Vocês estão enxergando aí a matriz de planejamento? Lembrem que quando eu projeto, eu não consigo ver o chat. Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Pronto, moçada. Essa é o que a gente chama de matriz DE, né? É a ementa da disciplina. Então, essa disciplina de progressões em matemática financeira é uma disciplina de 40 horas, uma disciplina relativamente curta se comparada com as demais. Ela, a princípio, é uma disciplina para o quinto semestre, mas acredito que tenha outros colegas de outros semestres que também cursarão ela. E, basicamente, o que vocês vão estudar, como o próprio nome já sugere, são progressões, em particular PA e PG, aritmética e geométrica, respectivamente, e em matemática financeira, os tópicos que efetivamente vocês vão conseguir trabalhar, basicamente um mês a disciplina só. Dia 27 vocês já estarão fazendo prova. Exato, dia 27 vocês já estarão fazendo prova dessa disciplina. E o que vocês vão ver são, na prática, PA e PG, na parte de progressões, juros simples e compostos, sistemas de desconto e sistemas de amortização. São 4 aulas apenas, e para cada aula, um desses tópicos. Okay? Eu não vou me ater a ler isso daqui, nem nada do tipo. Esse daqui é o cronograma, a agenda que está lá no Moodle. Então, nós temos hoje o nosso encontro virtual e dia 27/9, de forma presencial, nós vamos ter encontro pela manhã e a avaliação pela parte da tarde. Ok? Aqui são as datas de segunda chamada e final. Né? Espero que ninguém venha a precisar. E é isso. De matriz DE, na prática, é isso daqui que a gente tem a ver. Certo? A disciplina ela já começou lá no Moodle. Alguns colegas já estão ali discutindo no fórum. Algumas pessoas já postaram as suas atividades. Eu fico aí à disposição. Uma coisa que a coordenação pediu para que eu reforçasse para vocês, que o nosso ambiente de aprendizado e discussão é o Moodle. Então, se tem dúvida, pergunta no Moodle, pergunta no fórum de discussão, pergunta no próprio fórum avaliativo, manda mensagem pelo chat do Moodle. O WhatsApp é o nosso grupo de suporte só para facilitar a nossa comunicação do dia a dia, né? Algum alinhamento, mas o nosso ambiente de aprendizagem é o Moodle, ok? Isso não quer dizer que vocês não possam tirar dúvidas pelo WhatsApp. Podem, mas se vocês quiserem compartilhar essa dúvida sua com o restante dos colegas, façam isso lá no Moodle, ok? Que também é aquele ambiente mais sugestivo e oficial para que a gente possa trabalhar esses conceitos, tá bom? Bom, gente, todo mundo consegue ver esse meu PDFzinho aqui? Sim, Hoje a gente não vai estudar matemática financeira. Hoje o que a gente vai estudar é progressões. É o máximo que dá para fazer com essa nossa 1 hora e 40 minutos e 49 minutos que a gente tem disponível hoje. PA e PG, ela já é um conteúdo que são conteúdos que você traz lá do ensino médio, né? Normalmente no finalzinho do primeiro ano, mais tardar ali no começo do segundo ano. Então a progressão aritmética e a progressão geométrica, ela já advém da educação básica. Dois motivos pelos quais existe uma disciplina aqui na graduação que trabalha esse conceito. Primeiro, porque isso aqui é um curso de formação de professores, então, de certa forma, vocês têm que ter contato com tudo aquilo que futuramente vocês irão lecionar. E, em segundo, que existe mais por trás de PA e PG do que vocês viram na educação básica, no ensino médio. Então, a nossa aula de hoje, ela é aquela aula que, de certa forma, apara as arestas, né? Ela corrige alguns conceitos que, porventura, a gente tem de forma simples ou errada lá da educação básica, e, com certeza, trata esses assuntos no nível de graduação, né, no nível correspondente ao ensino superior.
Então, tudo que a gente vai ver aqui, de certa forma, a gente já conhece, a gente já sabe o que é e afins, mas hoje a gente vai, né, endossar mesmo com esse olhar do ensino superior. Né? Alguns problemas que a gente vai trazer são problemas bem interessantes. Esse PDF depois eu vou enviar para vocês, não se preocupem. E aí, qualquer dúvida que venha aparecendo, a gente vai discutindo. Vamos começar então a matemática que nos interessa e que nos reúne aqui hoje. Primeiro, pessoal, não existe apenas PA e PG. Quando a gente fala progressões, a gente está falando de qualquer sequência numérica, a qualquer, né, coleção de números que você possa chegar a identificar. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, e assim por diante. Progressão, na prática, é uma sucessão de números que por algum motivo foram ordenados. Então, por alguma propriedade, por alguma característica ou por alguma escolha, esses números foram agrupados em determinada ordem. Então, a gente diz que um conjunto de números é uma progressão quando, de alguma forma, você consegue identificar uma ordem para eles, que não é necessariamente do menor para o maior, nem do maior para o menor, nem pode ser, claro, mas não é a única regra que existe. Então, progressões é um conjunto de números ordenados. Essa é a definição mais simples, mais tranquila, né, que o material de vocês, inclusive, identifica. Mas, para nós aqui, a gente vai estudar apenas PA e PG. Quem depois tiver tempo, interesse, pode conhecer as PGAs, as PAGs, pode procurar estudar as sequências de Fibonacci, de Pell, de Lucas, de Leonardo. Né? Então, tem muitas sequências famosas, inclusive, e que têm um comportamento extremamente diferente de PAs e PGs. Ok? Um dos meus objetos de pós-doutorado é justamente uma sequência muito estranhazinha aí, derivada dessas sequências anteriores que eu acabei de citar. Estejam à vontade para depois se deliciar. É muito legal, certos resultados são muito bonitos. O que nos interessa hoje, vamos começar pela PA, progressão aritmética. Quem quiser falar, pessoal, é só abrir o áudio, viu? Porque eu não consigo ver o chat nem nada. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Eu vi um pundum. Não? Espero que eu não tenha caído. Vocês estão aí ainda? Sim, professor. Achei interessante aí o seu comentário. Tranquilo. Depois eu vou pedir para alguém fazer um resumo dos comentários para não poder perder nada. Então, gente, ó, uma sequência A1, A2, A3, assim por diante, AN em diante, ela é dita uma PA, uma progressão aritmética, se todo termo, a partir do segundo, é expresso como a soma do seu antecessor com uma constante. Então, uma PA, na prática, é uma sequência numérica que se desenvolve a partir de somas. Isso é das coisas que a gente mais fala para os alunos de educação básica. Por exemplo, a sequência 2, 5, 8, 11 em diante, se você observar, esses valores eles vêm crescendo sempre você adicionando 3. Isso é uma característica da progressão aritmética. Os termos vão evoluindo a partir do segundo, sempre obedecendo a mesma regra. Você pega o termo anterior e soma o mesmo número. Você soma uma constante. Então, ó, o segundo número dessa progressão é o primeiro mais uma constante. O terceiro termo dessa expressão é o segundo número mais uma constante. E assim por diante. Né? O 18º número nada mais é do que o 17º mais uma constante. E é sempre a mesma constante, no caso da PA. E aí você diz que, de forma geral, qualquer termo de uma ordem aleatória qualquer nada mais é do que o seu anterior acrescido a uma constante. E a essa constante a gente chama de razão. Então você diz que uma progressão ela tem uma razão se é aquele número que faz com que ela progrida. No caso da PA, é aquele número que você sempre está somando para que os demais termos
sejam obtidos, né? No meu caso anterior, 2, 5, 8, 11, 14 em diante, você está sempre somando 3. Né? E assim por diante. Assim, por decorrência da definição, a diferença entre termos consecutivos é constante. Ou seja, sempre que eu pego um termo e subtraio do termo que vem antes dele, o resultado é constante, é sempre o mesmo, independente da posição. Se eu pego o terceiro e subtraio com o segundo, dá um valor. Se eu pego o 18º e subtraio do 17º, é o mesmo valor. Independente de que momento da PA, de que momento dessa ordem de números, eu pegue dois termos consecutivos, se eu pego o termo da frente e subtraio do termo de trás, o valor é o mesmo. E esse valor é identificado por R e é a nossa razão. Ok? Primeira pergunta da noite que eu deveria ter colocado aqui como exercício, eu acho que eu coloquei lá em PG, mas não coloquei em PA. Por que, que o nome é progressão aritmética? Alguém sabe o motivo? Estudou antes da aula? Ou já sabe, ou já conhecia? Por que, que o nome dessa sequência numérica é progressão aritmética? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar aqui, se vocês estiverem com papel e caneta aí, vão escrevendo, porque de repente, colocando as ideias no papel, as coisas ficam mais bacanas. Vamos pegar uma PA. Por exemplo, uma PA, eu vou pegar aqui uma PA de 4 termos. Digamos, 7, 12, 17 e 22. 7, 12, 17 e 22. Pessoal, se você olhar, o segundo termo que eu lhe falei, ele é 12. Correto? Ele é 12. Quem são os números que estão ao lado do 12, tanto à sua esquerda como à sua direita? Pela sequência que eu lhe dei, né? 7, 12, 17 e 22, quem está quem está à esquerda e à direita do 12 são respectivamente o 7 e o 17, correto? Quem é a média entre 7 e 17? A média entre 7 e 17 é 7 mais 17 dividido por 2, correto? 7 mais 17 são 24, 24 dividido por 2 são 12. Agora pegue outro desses termos. Pegue, por exemplo, o termo que vem depois do 12, que é o 17. Quais são os números que estão nas extremidades do 17? À sua esquerda e à sua direita. Antes do 17 tem o 12, depois do 17 tem o 22. Faça a média entre eles, entre o 12 e o 22. 12 com 22 são 34, que dividido por 2 são 17. E isso não é aleatório, isso não é uma simples coincidência. Uma das características da PA, que inclusive a batiza, lhe chama de progressão aritmética, é a seguinte propriedade. Se você tem 3 números consecutivos numa PA, o termo do meio é a média dos seus extremos. Isso é uma propriedade que a progressão aritmética tem. Ela é conhecida como progressão aritmética devido a esse fato. Dados 3 termos consecutivos, importante, 3 termos consecutivos em uma PA, o termo do meio é sempre a média aritmética entre os seus extremos. Né? Essa informação ela é muito relevante e, para mim, ela é muito importante. No dia da minha aula prática do concurso do Estado, em 2010, bem no passado, essa foi a pergunta que a banca me fez. O porquê que o nome da progressão aritmética era esse. Aí eu peguei, registrei o fato e eles pediram para que eu provasse que isso era verdade. Né? Deu certo. Eu sabia provar o resultado, enfim. É importante a gente saber dessas coisas. Ok? Então, progressão aritmética não é só um nome aleatório qualquer. Dados 3 termos consecutivos, o termo do meio é a média dos seus extremos. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, é só abrir o áudio e perguntar, por favor. As progressões, gente, elas têm classificações. Se vocês forem olhar no livro didático, a maioria dos livros didáticos só dão a classificação, mas não justificam o porquê. O porquê de você ter esse nome mediante a esse fato. Aí a gente meio que provou que isso daqui é verdade. Ó.
Se a sua razão for maior do que zero, ou seja, se a sua razão for um número positivo, o que acontece? O que é a razão? A razão é o termo da frente menos o termo de trás. A razão é sempre o termo da frente menos o termo de trás. Se a sua razão deu maior do que zero, isso significa que o termo da frente menos o termo de trás é maior do que zero. Então, esse AN que está negativo, você passa para o outro lado positivo. Então, por um lado ficou AN mais 1, que é o termo da frente, do outro lado ficou AN, que é o termo de trás. Como é que tu traduz isso daqui? AN mais 1, termo da frente. AN, termo de trás. O termo da frente é maior do que o termo de trás. O que está acontecendo com esses números? Estão crescendo. Portanto, se a razão é maior do que zero, portanto, se a razão é um número positivo, então você diz que a sua PA ela é uma PA crescente. E da mesma forma, usando a mesma ideia, deixei aqui passo a passo para vocês, se a razão é negativa, significa que quando você pega o termo de trás da frente e subtrai do termo de trás, dá negativo. Passa esse número para o outro lado, o termo da frente, AN mais 1, é menor do que o termo de trás, AN. Os números, ao invés de estarem aumentando, estão diminuindo. Portanto, ela é decrescente. E, por fim, se a razão for zero, significa que o termo da frente menos o termo de trás é zero. Se tem dois números se subtraindo e isso dá zero, é porque eles são iguais. Significa que o termo da frente é igual ao termo de trás. Na prática, você não está progredindo. Você nem está aumentando, nem está diminuindo. Portanto, a sua PA está ficando constante. Independente de que posição você olhe, o resultado é sempre o mesmo. Porque nem aumenta, nem diminui. Então, classificação da PA decorre desse fato aqui. Né? Não é como, às vezes, os livros didáticos querem fazer com que a gente engula. Só dizer que o nome é esse e acabou, sem se você se perguntar ou parar para refletir o real motivo que leva aquilo, ok? Uma coisa é definição, outra coisa é decorrência de definição, ok? Termina na primeira página. Dúvida, gente? Sobre o que é efetivamente uma PA, por que ela leva esse nome, como é que seus termos são caracterizados e o motivo pelo qual nos leva a classificar cada um dos três casos? Tá tranquilo por enquanto, professor. Show. Bom, e a gente sabe que a nossa boa e velha amiga PA, ela tem um termo geral. O termo geral é aquele termo que todo mundo, né, decora para aprender PA, né? Todo mundo nos obriga. Então aqui, pessoal, eu resolvi fazer aqui de duas formas. Uma é a dedução do termo, que é o que normalmente todo mundo faz, e a demonstração. Cuidado, né? Vocês estão vendo teoria dos números, né, e futuramente verão análise, aí vocês vão entender a sutil diferença do que é uma dedução e do que é uma demonstração. Resumindo aqui bem rápido, vou deixar para o professor de teoria dos números de vocês aprofundar. Falando nisso, quem é o tutor de teoria dos números de vocês? Para quem estiver fazendo teoria dos números, claro. O nosso semestre fez semestre passado. Ah, sim. Então, vocês já viram teoria dos números, está ótimo. Então, sendo bem sucinto, o que é a dedução? É o processo que lhe leva a encontrar a fórmula. O que é a demonstração? É o que lhe leva a aceitar aquilo como verdade. Então, deduzir significa pegar a situação na qual eu me encontro, analisá-la e, a partir dela, conseguir encontrar uma fórmula. Ali, aquela fórmula, ela ainda é candidata a ser a minha resposta. Não necessariamente ela seja. Então, deduzir significa trabalhar no problema de modo a encontrar uma expressão que o satisfaça. A demonstração tira toda e qualquer dúvida se aquilo é verdade. Então, não é menosprezando a dedução em contraponto à demonstração, mas a demonstração ela não permite questionamentos.
A dedução você pode até... Enfim, né? Mas deduzir, para demonstrar, deduzir é um pouco mais fraco, digamos assim. Então vamos primeiro para a dedução. Bom, pelo que a gente viu, pessoal, o segundo termo da PA é o primeiro mais a razão. Confere? Vem da definição. Quem é o terceiro termo? É o segundo mais a razão. Quem é o quarto termo? É o terceiro mais a razão. E assim por diante, né? O décimo é o nono mais a razão. E por aí em diante. Até que você escolhe parar por aqui. Quem é o termo AN? É o termo anterior a ele, ou seja, AN menos 1, somado com a razão. Então você tem uma série de equações aqui, ó, embaixo uma da outra. De um lado, os respectivos termos. Do outro, a forma com a qual eles se expressam a partir de uma soma. Então, numa coluna, os termos propriamente ditos, na outra coluna, a forma de obtê-los a partir do termo anterior. O que ocorre se eu resolvo somar todos os termos dessa equação? Vou somar todo mundo à direita, vou somar todo mundo à esquerda. Se eu somo todo mundo aqui nessa coluna, pessoal, se eu somo todo mundo aqui, o segundo mais o terceiro mais o quarto, assim por diante, até o enésimo, né? Até o AN. Agora, se eu somo todo mundo deste lado de cá, por um lado eu tenho A1 com A2 com A3 com A4, assim por diante, parando no AN mais 1. E por outro lado, eu tenho R mais R mais R, e assim por diante, terminando num certo R. Então, essa soma deste lado, ela pode ser dividida em duas. Uma soma apenas com os fatores que são A, referentes a essa primeira coluna, e outra soma apenas desse lado, referente a essa coluna que é totalmente formada por R's. Ok? E coisas interessantes começam a aparecer. Observe que desse lado de cá eu tenho A2. Desse lado de cá também. Então eles podem se cancelar. Desse lado aqui eu tenho A3. Desse lado aqui também. Desse lado eu tenho A4. Desse lado também. E por aí vai, eu sempre vou encontrando o mesmo termo da direita com o mesmo termo da esquerda, e por conta disso eles vão se cancelando, até que desse lado de cá eu tenho AN-1, aqui eu também tenho AN-1, portanto eles se cancelam. O que nos sobra deste lado, à sua esquerda, que não foi cancelado, porque não tem um igual a ele do outro lado, é o AN. Então, depois dessa série de cancelamentos, apenas o AN sobra para cá. Por outro lado, esse A1, que estava aqui na sua direita, não tem outro aqui, ó, desse lado. Desse lado de cá não tem nenhum A1. Então, ele também não é cancelado. Então, desse lado aqui, à sua direita, o A1 permanece. E outra coisa que aparece aqui é essa sequência de R's se somando. Esse primeiro R com o próximo dá 2 R's. Com o seguinte, dá 3 R's. Com o próximo, 4 R's. E assim por diante. Então, ao todo, a gente tem que ver quantos R's vão aparecer aqui no total. E se a gente for parar para pensar, como os R's estão vindo desse lado de cá, desse lado de cá começou com 1 e foi até o N-1. Então, quantas parcelas R vão aparecer desse lado? Se eu comecei do índice 1 e cheguei até o índice N-1. São exatamente N-1 parcelas, correto? Se eu comecei do 1 e cheguei no N-1, são exatas N-1 parcelas. Se eu tivesse começado do 1 e parado no 10, seriam 10. Então, se eu parei no N-1, são exatamente N-1 parcelas, cada uma dessas parcelas valendo R. Então, esse parênteses aqui equivale a essa expressão destacada, N-1 vezes R. E aí aparece aquela boa e querida fórmula que aparece lá nos nossos livros de ensino médio, né? A N é igual a 1 mais N-1 vezes R.
onde AN é o enésimo termo, é aquele termo de uma ordem mais elevada. A1 é o primeiro termo da sua sequência, onde tudo começa. R é a sua razão, de quanto em quanto a sua PA progride. E o N é exatamente o número de termos que você está observando. Né? O último termo, a N, o primeiro termo, A1, a quantidade de termos, N, e a razão, R. Ok? Com isso, pessoal, nós fizemos a dedução da fórmula. Ou seja, eu suponho que essa fórmula aqui seja suficiente para resolver todo e qualquer problema de PA. Agora a gente vai demonstrar. E aí, para demonstrar, eu vou usar a mão dessa eficiente técnica aqui, que é a técnica de indução. Vamos lá. Quem é aqui que lembra de indução? O pessoal que fez teoria dos números deve ter visto, né? Teoria dos números, a parte de indução, mas eu acho que em outras disciplinas anteriores aí alguém deve ter estudado indução, né? Indução é uma ferramenta muito forte. Ela é meio covarde, mas ela é muito forte. Porque ela não se preocupa de onde veio a fórmula. Ela só testa se a fórmula funciona. É aquela Então, demonstração que, professor, é aquela demonstração que você considerando o valor de n, o sucessor tem que ser igual, né? perfeito. Exatamente. A indução ela é muito boa porque ela testa a veracidade das coisas sem se preocupar de onde elas vieram. Né? Por isso que eu digo que ela é meio covarde às vezes. Né? Às vezes a beleza está no processo que criou a fórmula. Mas você tem que testar se a fórmula funciona. Né? Mesma coisa de você comprar um perfume. Você não vai ficar se perguntando o que foi que o perfumista fez para chegar naquela fragrância maravilhosa. Você vai tacar na pele e dizer se é bom ou não. Essa é a indução. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa boa e velha indução. Pessoal, lembre que a indução, ela sempre tem 3 passos, né? Que são os passos indutivos. Primeiro passo, você vai testar para um dado valor. Aqui eu vou testar em particular para n igual a 2. Vou chegar nessa fórmula e vou substituir o n por 2, para ver se isso é verdade. Então, se eu substituo o n por 2, o AN fica A2, ok? O A1 tu repete, n menos 1. O n, no caso, é 2, então fica 2 menos 1 vezes r. Resolvendo, o A1 você repete, resolve primeiro o que tem dentro do parênteses, 2 menos 1 é 1, vezes r é r. O que é que você afirmou, no final das contas? Que A2 é igual a quem? É igual a 1 mais r. E isso é verdade, né, pessoal? O segundo termo, numa PA, é o primeiro termo somado com a razão. Então, o primeiro teste, que é o que a gente chama de base de indução, que é onde as coisas começam, foi verificada. De fato, usando aquela fórmula, em um caso particular, ela resulta em verdade. O segundo passo da indução, para quem não lembra, é aquele passo no qual você supõe que aquilo continue a funcionar. Odécio funcionou no segundo. Suponha que funcione para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o décimo, para o centésimo, para o milionésimo. Então, suponha que vai funcionar até determinado momento, até o késimo termo. Esse K pode ser imenso, inclusive. Então, suponha que até a ordem K tudo esteja funcionando do jeito que deveria funcionar. A fórmula continua do mesmo jeito. O AN vai ser o AK, o A1 continua sendo o A1, o N continua sendo o K, o R continua sendo o R. E aí você vai para indução propriamente dita. Você agora testou até o késimo passo. Até o késimo passo, até a sua késima verificação, está tudo funcionando. Se a próxima tentativa, que vem depois do K, que é o K mais 1, funcionar, significa que isso vai funcionar sempre. E isso tem muito sentido, né? Se você está num processo, ele até determinado momento funciona, e você é capaz de provar para ele que o próximo também funciona, pela mesma regra, o próximo do próximo deve funcionar.
E pela mesma regra, o próximo do próximo do próximo. E assim, por todos os naturais. Né? Então, é suficiente supor que o késimo termo funciona e aferir a veracidade do k mais um ésimo termo. Se o termo atual funciona e o termo seguinte também funcionar, sempre funcionará. Né? Essa é a ideia por trás da indução. Então, vamos ver se isso funciona, né? Pegue a fórmula que você supôs aqui no passo anterior e troque o K por K mais 1. Então, o AK fica AK mais 1. O A1, lá de cima, ó, que está destacado, continua A1. Não muda. E esse K, que está bem aqui, você vai trocar ele por K mais 1. Então, o K se transforma em K mais 1 e aquele menos 1 que estava subtraindo continua. Tudo isso vezes R. E aí tem aquelas coisas que só a gente da matemática entende e só a gente da matemática gosta. O que a gente vai fazer aqui? Vai pegar esses dois camaradas, o mais um e o menos um, e vai trocar de lugar. Em lugar do mais um ficar na frente e o menos um ficar atrás, faço o contrário. Jogo o menos um para frente, jogo um para trás. Então, esse K, ao invés de ficar mais um, ele ficará menos um. E o mais um vai para trás. Então, esse parêntese, gente, reescrito, fica assim, ó. O menos um tomou a frente, o mais um foi para trás. Então, ficou K menos 1 mais 1. Na prática, não mudou nada, né? Porque se você fosse fazer a conta, daria zero de todas as formas. Mas o porquê que esse passo foi bacana? Porque esse R, pessoal, que está fora do parênteses, ele vai multiplicar quem está dentro. Então, esse R vai multiplicar quem está dentro. Então, o A1, que está aqui fora do parêntese, tu repete. E esse R, quando multiplicar K mais 1, K menos 1, perdão, quando esse R que está fora do parênteses multiplicar K menos 1, vai ficar K menos 1 vezes R. Por outro lado, quando esse R multiplicar 1, 1 vezes R, R. Então, esse parênteses aqui, ó, esse parênteses, quando desenvolvido, dá isso daqui. E olha só que coisa fofa. Olhe só agora para os dois primeiros termos dessa expressão. A1 mais K menos 1 vezes R. A1 mais K menos 1 vezes R. Pelo passo anterior, quem é A1 mais K menos 1 vezes R? É o AK. Então, este camarada que estava aqui, ó, dos dois primeiros termos, é, na verdade, o AK. Então, eu posso trocar esse jovem aqui, A1 mais K menos 1 vezes R, por AK. E aí, junto dele, fica somando apenas essa última parcela, que é o R. Então, ficou AK mais R. Você partiu de AK mais 1 e chegou em quem? Em AK mais R. Tradução. O termo da frente, AK mais 1, é, na verdade, o termo de trás, AK mais R. E isso é verdade em uma PA, que é onde você está trabalhando. Então, supor que essa fórmula é verdade é indiretamente supor que é uma PA. Então, está resolvido o problema. De fato, aquela fórmula ela preserva tudo que a PA já traz consigo, que é a ordem e a forma com a qual os seus elementos se relacionam entre o antecessor e o sucessor. Então, com isso, a gente consegue provar por indução que essa fórmula ela é válida para todo e qualquer termo da PA. Ok? Dúvida, gente, nessa brincadeirinha que a gente fez aí, provando por indução? Bonitinho, depois tentem fazer vocês. Ela é muito bonitinha, essa demonstração. E ela prova para a gente que de fato é verdade, né? Bom, pessoal, alguns exercícios que eu propus aqui para vocês, que são exercícios com cara de ensino superior. As tarefas de vocês, pessoal, são tarefas muito simples. São tarefas de ensino médio.
é mesmo para semear em vocês esse espírito de professor. Sempre que vocês estiverem resolvendo, pense, poxa, resolvi, legal, o resultado deu certo. Agora, como é que eu explicaria isso para o meu aluno? Simula na tua cabeça uma situação, problema de sala de aula, na qual você queria pegar essa questão e tentar apresentar a solução para o teu aluno. Essas disciplinas que têm conteúdos da educação básica e que vocês fazem aqui na licenciatura, pensem sempre nisso. Porque, de certa forma, vocês já estão maturando o viés docente de vocês para quando forem para o estágio, forem dar aula como temporários, se prepararem para as aulas práticas dos concursos que hão de vir. Sempre resolvi, aprendi, beleza. O meu lado, né, entre aspas, matemático está satisfeito. E o meu lado licenciado, como é que eu faço agora para, dentro dessa mesma situação, trabalhá-lo? Como é que eu tentaria explicar isso para a galera lá? É sempre bacana. O Feynman, né, o Richard Feynman, físico famoso, sempre dizia que a melhor forma que você tem de sintetizar um conceito muito difícil é tentar explicar para uma pessoa que não tem a mesma base teórica que você tem. Tradução. Tente ensinar coisas difíceis para pessoas que não entendem de coisas difíceis. Se ela conseguir entender, você conseguiu atingir a plenitude que o conhecimento pode lhe dar. Né? Essa forma de pensar de Feynman é fantástica. Né? Tentem, é muito bom. Então, vamos lá. Primeiro exercício bom de hoje, de nível superior, que pode cair num concurso, né, que eu adoraria fazer numa banca. Prove que a n, ou seja, o termo geral de um APA, ele é sempre um polinômio de primeiro grau em n. Ou seja, que as APAs, na verdade, são formas de polinômio. Acho que quem fez álgebra linear comigo via que eu adorava dizer essas coisas, né? Que as matrizes são vetores, que por sua vez são PAs, que por sua vez são polinômios. Ou seja, dependendo do espaço vetorial que você esteja, as coisas são muito misturadas, né? Então você está pedindo aqui para provar que a PA é, na verdade, um polinômio. Isso é muito fácil, gente. Ó. Isso é um exercício do livro do professor Elon. Se vocês forem procurar, tem uma coleção de livros muito boa chamada A Matemática do Ensino Médio, que é onde o professor Elon, ele pega, e outros autores, pegam conteúdos de ensino médio e apresentam para os professores. É o olhar que o professor tem que ter sobre aquele assunto. Porque se o aluno e o professor olham um assunto do mesmo jeito, não tem dois professores, tem dois alunos. O professor, ele sempre tem que ter um salto de conhecimento a mais, enxergar por trás ali, né, pelas entrelinhas. O professor Elon fala muito sobre isso, queria que vocês, em algum momento da vida, pegassem um livro do Elon e lessem. Nem que não tentasse fazer a matemática, mas tentem absorver as ideias que o Elon traz. Né? O Elon é um matemático puro que mais se preocupou com o professor de matemática no Brasil, muito mais do que qualquer outra pessoa. Ele sentia que os professores de matemática não sabiam matemática e não queria botar eles na fogueira. Pelo contrário, queria colocar eles no hospital para se tratarem. Leiam o Elon, magnífico, vale muito a pena. Né? Conheci ele pessoalmente, morrer com essa satisfação. Então, vamos provar que isso é um polinômio. Pessoal, ó, essa é a fórmula que a gente acabou de ver, né? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Desenvolve essa expressão, repete o A1, esse R que está fora multiplica quem está dentro, então R vezes N dá NR, ou RN, como queiram, R vezes menos 1 é menos R. Observe que essa fórmula aqui, pessoal, ela já aparece com um polinômio, né? Mas eu quero que esse polinômio ele seja um polinômio em N. Tradução, a variável dele é N. Isso é óbvio, né, pessoal? O A1 é o termo que começa a PA. Lógico que ele é constante. O R é a razão, que pela nossa definição é constante. Então, a única coisa que não é constante aí é o N. Portanto, eu vou dar, né, destaque ao N. Então, esse termo aqui, ó, NR, você pode escrever RN, né? Onde o R ele é o coeficiente do N. R é o número que multiplica N.
E os outros dois termos que são constantes, você pode operar um no outro, que é o A1 e o menos R, eles formam a parcela A1 menos R. Então, isso daqui, pessoal, por mais que não apareça com os polinômios que a gente estudava lá em Matemática Básica 2, isso é um polinômio do primeiro grau. O R é o coeficiente, o N é a variável, e isso daqui, ó, é uma constante. E o que é um polinômio do primeiro grau? Que às vezes a gente erroneamente chama de função do primeiro grau. Todo mundo lembra da lei de formação de uma função do primeiro grau? Que ela, inclusive, está aqui no outro item. Vocês podem até dar uma pescadinha. Ax mais b, ou seja, uma constante vezes uma variável mais uma constante. E o que tu tem aqui? Uma constante, uma variável, uma constante. Então, isso é exatamente um polinômio do primeiro grau. Então, com isso, né, a gente conseguiu provar que, na verdade, o termo geral de um APA se comporta como sendo um polinômio do primeiro grau. Ok? Alguma dúvida, gente, nessa mocinha? Que ela foi bem mais de observação e insight do que de conta? Outro resultado bem bacana. Qualquer dúvida, levanta a mão, abre o áudio e solta o verbo, por favor. Segunda questão. Prove que f de R em R, uma função, dada por f de x igual a ax mais b, para a diferente de zero, transforma PAs em PAs. Então você imagina, ó, você tem uma sequência de números que está formando um APA. Aí você pega uma função do primeiro grau. Aí todos esses números você substitui na função e vai guardando os valores. Pega o primeiro valor, calcula na função. Pega o segundo valor, calcula na função. Terceiro valor, calcula na função. Claro que para cada cálculo desse de função você tem um resultado. O que esse problema está lhe dizendo? Que os resultados que você for encontrar também formam um APA. Vamos pegar um APA aqui aleatória. 2, 4, 6 e 8. Agora vamos pegar uma função qualquer. 2x mais 1. Certo? Está na condição do problema. Vamos sair calculando. Substitui o x por 2. Lembra que a função é 2x mais 1. Substitui x por 2. 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. Agora substitui por 4. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Substitui pelo próximo, quero 6. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Substitui a outra, que é o 8. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. O início, para 2, 4, 6 e 8, é um APA. Está aumentando de 2 em 2. Os resultados que a gente encontrou foram quais? O primeiro resultado foi 5. O segundo resultado, 9. Aumentou 4. O outro resultado, 13. De 9 para 13 também aumentou 4. O último resultado, 17. 13 para 17 também aumentou 4. Então, os resultados que você encontrou estão aumentando de 4 em 4. Então, também são um APA. O que foi que aconteceu? A sua função pegou um APA e transformou em outra APA. É isso que esse problema está querendo lhe dizer. Certo? Se você é um aluno da licenciatura em matemática e tem problemas com abstração, às vezes tu tem um problema e não consegue dar o start nele, porque você não consegue entender o que ele está lhe propondo, faz isso daí que eu estou lhe fazendo. Pega um caso particular, mexe, brinca, te convence que aquele resultado é real e entende o que na prática está acontecendo. Porque quando tu for passar para o próximo passo, que é o passo da abstração, talvez tu esteja com mais segurança. Então, se tu tens ainda problema com abstração, tenta entender o que o teorema, que o postulado, o que o lema, o que o axioma está tentando te dizer. Porque aí o próximo passo, que é o passo da abstração, ele fica pelo menos subsidiado por algo concreto, seja mais fácil de tu entender. Ok? Foi o que a gente fez agora. Agora vamos para o abstrato, que é a parte que eu particularmente mais me delicio. Né? Como matemático puro, amo muito tudo isso.
apesar de não fazer sentido nenhum fora da minha cabeça. Bom, você tem uma função, f de x igual a x mais b, e ela vai transformar uma PA em outra PA. Obviamente, eu tenho que partir de uma PA. Então, eu vou partir de uma PA. Vou partir do termo geral dela. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Sabe-se lá Deus quem são esses termos, onde começa, onde termina, de quanto em quanto começa, não sei. Mas essa PA, ela vai sofrer a ação dessa função. Então, o que é que eu vou fazer? Nessa função f de x, que depende de x, onde tiver x, eu vou substituir por AN. Onde tiver x na minha função, eu vou substituir o x por AN. Então, o f de x vira f de n. O AX vira A vezes AN. Mais B, que é uma constante, então não acresce nada. Então, eu chego nessa expressão aqui, ó. Mas o AN, a gente sabe quem é na prática, pelo fato de ser uma PA. O AN, ele é, na verdade, A1 mais N menos 1 vezes R. Então, onde tiver AN nessa expressão, eu posso substituir o AN pela expressão A1 mais N menos 1 vezes R. Então, A vezes AN fica A vezes essa expressão, mais B. Ok? E aí, pessoal, a gente começa a fazer as contas, né? O A que está fora do parênteses multiplica quem está dentro. Então, A vezes A1 dá A1. O A vezes N menos 1 R fica N menos 1 AR. Só multiplicar normal. E esse B, né, está fora do parênteses, continua B. Agora, olha bem, gente, ó. A1 e B são constantes. Então, eu posso pegar e agrupá-las todas juntas. Isso é uma constante. Já aqui, o N menos 1 AR, esse Bzinho aqui não existe, viu? Depois esqueçam ele, ele apareceu aqui demais. Então, esse N menos 1 AR é N menos 1 vezes AR. O A é uma constante, porque veio da função. O R é uma constante, porque veio da PA. Então, AR é uma constante também. Então, o que sobrou? Sobrou aqui no começo do meu problema A1 mais B, A1 mais B, que eu posso chamar de B1, para simplificar a minha notação, chamar tudo isso de B1, para começar só como B1. E esse camarada aqui, AR, esqueçam desse B aqui de baixo, ele não existe, erro de digitação. E esse AR, que está aqui fora do parênteses, eu posso chamar ele de R1. Então, esse N-1 AR fica N-1 R1. Então, a minha função criou isso daqui. Uma constante mais N-1 vezes outra constante. Essa cara, gente, constante mais N-1 vezes constante, não é essa mesma expressão aqui, apenas mudando os valores? O A1 agora é o B1, porque, enfim, a função transformou ele. N-1 nem transformado foi. E esse R foi transformado em R1, pelas operações oriundas da função. Então, isso que inicialmente era uma PA, se transformou nisso também, uma PA, porque tem a mesma caracterização algébrica do termo anterior. É a mesma coisa, só mudando os valores. Então, de fato, essa função do primeiro grau, ela transforma PAs em PAs. E com isso a gente consegue resolver esse nosso segundo problema, né? Funções do primeiro grau transformam PAs em PAs. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa?
outro probleminha bem bacana. Seja AN e BN PAs de razão R1 e R2, respectivamente. Calcule o limite quando n tende ao infinito de AN sobre BN para R1 vezes R2 diferente de zero. Pessoal, a questão pede para a gente calcular esse limite. Então vamos calcular. Vou calcular o limite quando n tende ao infinito de AN sobre BN. Só que por hipótese, gente, tanto AN como BN são PAs. Se elas são PAs, elas têm um termo geral. Qual é o termo geral AN, pelo que a gente viu? O AN da PA é A1 mais N menos 1 vezes R. E se a PA for do tipo BN, quem seria o termo geral para o BN? Da mesma forma, seria B1 mais N menos 1 vezes a razão. Só que, obviamente, é uma razão diferente da anterior. Tanto que o problema nos diz que as razões são R1 para a primeira, R2 para a segunda. Então, no numerador, a N tem razão R1. No denominador, BN tem razão R2. Ok? E aí, se a gente pegar essa expressão e usar o nosso primeiro exercício, ó, que foi o exercício 1, que dá isso daqui como resultado, essa expressão A1 N menos 1 vezes R1 dá isso daqui, né? Dá esse polinômio. Se eu aplico a mesma regra aqui no denominador, essa expressão B1 mais N menos 1 vezes R2 dá essa expressão aqui. Odécio, por que tu fez isso? Porque aqui eu tinha PAs. Aplicando o exercício 1, o que eu tenho aqui agora? Polinômios. Entendeu? Aqui eu estava no universo de PAs. Aqui eu estou no universo de polinômios. E polinômios eu posso calcular limite, né, gente? Lembrando do nosso querido cálculo 1, em polinômios a gente pode calcular o limite quando n tende ao infinito. Vamos lá. Como é que a gente calculava limites, principalmente no infinito? Eu vou chegar aqui, pessoal, tanto no numerador como no denominador, e vou dividir todo mundo por n. Vou dividir tanto em cima como embaixo por n. Aqui, ó, R1n, se eu divido por n, sobra só o R1. Aqui embaixo, R2n, se eu divido por n, sobra apenas o R2. E esses dois camaradas que tem aqui, ó, A1 menos R1, B1 menos R2, eles não têm n. Então, quando eu divido por n, eles ficam com o denominador, correto? Como nenhum dos termos tinha n para ser cancelado, o denominador persiste. E aí o que acontece quando n tende ao infinito? R1 é constante. O limite de uma constante é igual a ela mesma. R2 é constante. O limite de uma constante é igual a ela mesma. Então, R1 e R2 não mudam, porque são constantes com respeito a n, e o limite de uma constante é a própria constante. Já esses dois termos aqui, pessoal, em cima, A1 menos R1 é constante, né? Não muda. Só que ele está sendo dividido por n. E n é um número que está indo para o infinito, ou seja, é um número muito grande. Então você tem um número fixo sendo dividido por valores cada vez maiores. Obviamente, isso vai tender a quanto? Quando o n ficar suficientemente grande, né? Quando o n tender ao infinito. Isso vai dar zero, porque o denominador fica muito alto, portanto a fração fica muito pequena. E aqui embaixo também, quando esse n for muito grande, essa fração como um todo tende a zero. Então esses pedaços, né, esses dois aqui, tendem a zero. O que sobrou em cima? R1. O que sobrou embaixo? R2. Então isso daqui ficou R1 dividido por R2.
Odécio, mas lá no limite eu lembro que tinha um negócio de 0 dividido por 0 que me dava logo uma raiva, nunca dava certo. Como é que eu tenho certeza que esse teu R1 dividido por R2 não vai cair numa marmota dessa? Não vai cair em 0 dividido por 0? Essa parte aqui, ó. R1 vezes R2 é sempre diferente de 0. Significa que nenhum dos dois pode ser 0. Porque se o R1 fosse 0, 0 vezes R2 era 0. Não pode, tem que ser diferente. Se o R2 fosse 0, R1 vezes 0 ia dar 0. Não pode, diz que é diferente de 0. Então, nem o R1, nem o R2 são 0. Então, não vai dar 0 dividido por 0. Então, seu limite está muito bem resolvido. Está muito bem determinado. Então, um limite entre as PAs nada mais é do que a razão entre suas razões. A razão, né, por ser uma divisão, é a razão entre as razões, né? Entre razões e razões, do novo CD do NX0, onde eles deixaram as emoções de lado. Né? Então, dúvidas sobre o exercício 3, jovens? Sobre como se calcula limites no infinito usando PAs? Vou fazer mais um exercício aqui de PA e a gente vai para PG, né? Porque tem que ser mais ou menos 1 hora para cada. Depois eu mando o PDF completo para vocês degustarem tudo. Né? A gente só tem essa aula, gente, de PA e PG. As próximas 3 semanas vocês só vão estudar matemática financeira, fazer continha de juros com a calculadora. Então, nessa eu fiz questão mesmo de mostrar a matemática pura dessa disciplina, porque o restante dela é só matemática aplicada. Nada contra a matemática aplicada. É importante para a vida dos sujeitos, dos alunos, enfim. Mas, né, a matemática pura é o que starta tudo, então, let it go. Pessoal, 3 termos em PA. Por vezes, quando você pensa em 3 termos em PA, você lembra de quem? A1, A2 e A3. Ótimo, são os 3 primeiros termos, inclusive. Tem muito sentido. Só que para certos problemas, A1, A2 e A3 são 3 fatores desconhecidos, né? Você não sabe quem é A1, de repente não sabe quem é A2, não sabe quem é A3. Então, supor A1, A2 e A3 é colocar 3 variáveis no seu problema. Para tentar sanar essa dificuldade, a gente pode admitir o seguinte: sempre que eu tiver problemas de 3 termos em progressão aritmética, eu posso escrevê-los assim: x menos r, x e x mais r. Observe que isso tem muito sentido, porque se o x é o termo do meio, quem vem antes dele tem uma razão a menos. Quem vem depois dele tem uma razão a mais. Então, escrever 3 termos em PA dessa forma, x menos r, x e x mais r, é supor que existe um termo do meio que veio de uma PA e continua em uma PA. Né? Ele tem R's a mais do que o seu anterior, R's a menos do que o seu sucessor. Então, ele está bem concentradinho dentro de uma PA. Por que isso é interessante? Porque se tu pega um problema como esse daqui, ó, determine 3 termos em PA, tais que a soma dos termos seja 15 e o produto entre eles seja 45, se você supor A1, A2 e A3, a soma dá 15. A1 mais A2 mais A3 é 15. O produto é 45. A1 vezes A2 vezes A3 é 45. Aí o que que tu tem? 2 equações, 3 variáveis. A álgebra linear não permite tu resolver um sistema como esse de forma única, né? O teorema do posto lá o teorema do índice lá, né, dos sistemas lineares não permite. Mas agora, vamos utilizar essa notação aqui. 3 termos. Primeira informação, a soma deles é 15. Então, eu vou pegar esses 3 termos que eu estou conjecturando e vou somar.
Primeiro termo, x menos r. Segundo termo, x. Terceiro termo, x mais r. O valor disso é 15. Próxima informação. O produto entre eles tem que ser 45. Então, o primeiro, que é x menos r, multiplicado pelo segundo, que é x, multiplicado pelo terceiro, que é x mais r, dá 45. Por que que isso é bom pra caramba? Porque se eu pego essa equação de cima, eu tenho um r negativo com um r positivo. Cancela. Sobra x mais x mais x, 3x. E aí sobra 15. Aí pronto, né? Se 3x é 15, x é 5. Já matei um cara. Agora, nessa outra equação aqui que eu ainda não mexi, eu já posso substituir o x por 5. Então, x menos r é 5 menos r, x é 5 e x mais r é 5 mais r. Tudo isso igual a 45. Aí, pessoal, é só fazer as continhas, né? Esse 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 45 dividido por 5 é 9. E aqui esse patati com esse patatá é um produto notável, né? 5 menos r multiplicando 5 mais r é o produto da soma pela diferença. Aí, pelos produtos notáveis, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí, isso daqui é fácil de resolver, né? Se você resolve isso, você tem dois possíveis valores para r. O r pode ser 4 e o r pode ser menos 4. Se o r for 4, então o x é 5 e o r é 4. Significa que o termo do meio é 5 e ele vai 4 unidades para trás e 4 unidades para frente. Se o x é 5 e ele vai 4 unidades para trás, 1. Se aqui é 5, vai 4 unidades para frente, 9. Então, a primeira possibilidade é que os números sejam 1, 5 e 9. Realmente, somando dá 15, multiplicando dá 45. Agora, se você admite o R negativo, aí você só muda o sentido da progressão, né? Se você substitui aqui, o R vai ser negativo, menos com menos é mais, fica 5 mais 4 que dá 9. O meio é 5, continua. E aí, como o R é negativo, mais com menos é menos, fica 5 menos 1, fica 5 menos 4, que dá 1. Ou seja, a mesma sequência, só que de trás para frente. E para ambos os casos, somando dá 15, multiplicando dá 45, que é o que tu queria. Ok? Pessoal, essa questão aqui ela é muito bacana. Ela é muito legal. Né? Tem uma até parecida na lista de vocês. Né? Não, minto. Tem uma muito parecida na prova de vocês. Na lista não. Na lista dessa semana não. Então, olhe ela com carinho. Os lados de um triângulo retângulo estão em PA crescente. Mostre que a razão dessa PA é igual ao raio do círculo inscrito nesse triângulo. Essa questão é linda, né? Pelo apelo geométrico que ela tem. Então, você está num triângulo. Portanto, você tem, né, 3 lados. Esse triângulo é retângulo. Portanto, obedece ao teorema de Pitágoras. E esses lados estão em PA. Você tem 3 números em PA. Então, você pode usar essa representação, né? X menos R, X e X mais R. E o triângulo, pessoal, é esse triângulo aqui, né? Ó. Observe que, como o triângulo é retângulo, ele tem uma hipotenusa, e essa hipotenusa é o maior dos lados do triângulo, correto? Como ela é o maior dos lados, eu atribuí a ela o possível maior valor, que é x mais r. E os outros dois lados, eu coloquei aleatório. Aqui na base eu coloquei x, aqui na altura eu coloquei x menos r, mas isso é indiferente. Como esse triângulo é retângulo, teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente tem essa expressão. O maior ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos menores. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso daqui é um produto notável. Você pode desenvolver, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso daqui também você consegue desenvolver. E aí você chega nessa expressão aqui. Não dá para fazer todos os passos, né? Mas lá. Aí, desenvolvendo à esquerda dá isso, desenvolvendo à direita dá isso. Olha só que bonitinho. Você pode cortar x quadrado de um lado com x ao quadrado do outro, r ao quadrado de um lado com r ao quadrado do outro. Esse 2xr que está aqui negativo, pode passar para o outro lado positivo. Como já tinham 2xr's, com mais 2xr's, ficam 4xr's. E desse lado, esse x ao quadrado, né, não foi eliminado, então ele continua. Fica 4xr igual a x ao quadrado. Se eu dividir todo mundo por x, pessoal, o 4xr perde o x, então sobra apenas 4r's, e o x ao quadrado fica apenas x, né? Quando eu divido todo mundo por x. O que foi que você descobriu? Que x vale, na verdade, 4r's. Ou seja, esse termo do meio vale 4r's. O termo anterior a ele, pessoal, tem um r a menos, ou seja, 3r's. O termo posterior a ele tem um R a mais, portanto, 4Rs. Então está aqui a cara dos lados do nosso triângulo, né? Dois catetos medem 3 e 4, e a hipotenusa mede 5, né? Cada um com o seu respectivo R. Só que nem foi isso, né, que a questão queria. A questão quer que você prove que a razão da PA, ou seja, esse Rzinho, é igual ao raio do círculo inscrito. A pancada forte é aí. Raio do círculo inscrito. O desenho é esse, né? Você tem um triângulo, tem um círculo nele, e esse círculo tem um raio. Agora vamos ver se vocês foram bons alunos de geometria plana. Como é que se calcula a área de um triângulo? Da maneira mais habitual possível. A forma mais básica de se calcular a área de um triângulo, pessoal, é base vezes altura dividido por 2, correto? Então, a base é 4Rs, a altura é 3Rs. Então, a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, a base é 4R, a altura é 3R, dividido por 2. 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 é 6. R vezes R é R ao quadrado. Então, a área do teu triângulo, por um lado, é 6R ao quadrado. Só que a gente precisa agora dar uma estudada nesse círculo, né? E aí, não sei se vocês lembram, lá da geometria plana, que a área de um triângulo que contém um círculo no seu interior tem outra fórmula de ser calculada, que é a fórmula do semiperímetro. Né? Análise de consciência. Você lembrava dessa fórmula? A área de um triângulo que possui um círculo inscrito a si é a área do triângulo igual a P, que é o semiperímetro, vezes R, onde esse R é o raio do círculo. Estamos começando a chegar onde a gente quer. Então, quem é, jovens? O semiperímetro, que eu destaquei ali na fórmula. Gente, para quem não lembra, o semiperímetro é a soma dos lados dividido por 2. Por isso o nome semiperímetro, né? Semi, metade, perímetro, soma dos lados. Então, se eu pego os 3 lados desse triângulo e somo, eu tenho perímetro. Se eu divido por 2, eu tenho semiperímetro. Então, esse Pzinho vai ser a soma dos lados, 4R mais 3R mais 5R, tudo isso dividido por 2. 4, 3, 5 dá 12, que dividido por 2 dá 6. 6Rs. Então, quando eu aplico essa fórmula agora, AT igual a P vezes R, vai ficar AT igual a P, que vale 6Rs,
vezes R. Né? Esse Rzinho é o da PA, esse Rzão é o do círculo. Só que, pessoal, pela primeira linha dessa folha, eu já sei quem é o valor de AT, né? Ó. Eu já tenho o valor de AT pelo primeiro passo que a gente calculou. Quem é o valor de AT aqui em cima? AT é 6Rzinhos ao quadrado. Então, esse AT aqui pode ser substituído por 6Rzinhos ao quadrado. Então, vai ficar assim. AT, 6Rzinhos ao quadrado. Igual a 6Rzinhos vezes 1Rzão. Então, fica essa fórmula aqui, ó. E, claro, esses 6Rzinhos que estão multiplicando passam para o outro lado dividindo. Então, fica 6Rzinho ao quadrado dividido por 6Rzinho. 6 corta com 6. R ao quadrado dividido por R dá R. Então, por um lado, sobrou o Rzinho. Do outro lado, o que sobrou foi o Rzão. Rzinho é a razão. Rzão é o raio. Conclusão: a razão é igual ao raio. E aí você conclui a sua demonstração. Bonita, né? Extremamente delicada, mas muito bonitinha. Dúvida, gente, nessa coisa fofa? Bonito como é a geometria, né? Se você pega uma PA, essa PA cria um triângulo, e esse triângulo, além de ser retângulo, o círculo dele tem o mesmo raio da razão. Ou seja, a PA construiu dois objetos de mesma proporção. Você conseguiu proporcionar o círculo ao triângulo. Isso é muito bonito. Muito bonito. Eu acho, né? Isso é muito bonito. Por fim, gente, a última fórmula que a gente tem de PA é essa daqui, né? A soma dos n primeiros termos da PA. Não vai dar tempo de eu fazer com o mesmo nível de detalhes que eu fiz as outras, mas a fórmula é essa daqui, né? Sn, ou seja, a soma dos n primeiros termos de uma PA, é dado pela fórmula A1 mais AN vezes N dividido por 2. E aí, gente, ó, como exercício para aplicá-la, provar a soma de Gauss, a soma dos n primeiros números. 1 mais 2 mais 3 até n é, na verdade, n mais 1 sobre 2. Essa fórmula aqui, com certeza vocês viram em teoria dos números, né? Quem já fez teoria dos números. Não sei se os colegas que não são do quinto semestre já fizeram ou estão fazendo teoria dos números, mas é uma das somas mais emblemáticas, né? Todo exercício cai isso daqui, que é a soma de Gauss. E veja só como ela é simples, você provar usando PA. O primeiro termo, pessoal, é 1. O último termo dessa soma é N. Então, o A1, que é o primeiro termo, é 1. O AN, que é o último termo, é o próprio N. E quantos números você tem aqui? Quantas parcelas existem nessa soma? Do 1 até o N. Indo de 1 em 1, já que aqui eu estou indo de 1 em 1. De 1 até N tem exatamente N termos, né? Então, se você usa essa fórmula, a fórmula da soma dos termos da PA, A1 é 1, mais AN, que é o N, vezes N, que é o número de termos, dividido por 2. Pronto. Chegou nessa fórmula também. Essa fórmula que você queria provar é exatamente essa que você tem, só que lida de trás para frente, né? N, que multiplica N mais 1 dividido por 2. É essa mesma fórmula aqui. Então, pronto. Você conseguiu literalmente provar o resultado em uma linha. Ok, gente? Dúvida nela? Bem direta, bem imediata. Outro resultado que também provém de PA, quem vê teoria dos números também com certeza já deve ter feito esse exercício. Prove que a soma dos n primeiros números ímpares é um quadrado perfeito.
a soma dos n primeiros números ímpares, ele é um quadrado perfeito. Então, pessoal, para resolver, vamos olhar para os números ímpares, né? Os números ímpares 1, 3, 5, 7, 9, e aí por diante, até o último número ímpar que você está observando. Lembre, pessoal, que os números ímpares, eles são dessa forma, né? 2n menos 1. Para n maior ou igual a 1. Porque se o n for 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, é ímpar. Se o n for 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, deu outro ímpar. Se o n for 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, realmente, essa expressão gera todos os ímpares anteriores a ela. Então, pessoal, quando eu observo isso daqui, note que isso é uma PA. Porque de 1 para 3 eu aumentei 2, de 3 para 5 também, de 5 para 7 também. Então, essa PA está indo de 2 em 2. Então, isso é uma PA. Essa PA começa da onde? Do 1. Então, ele é o A1. Ele é o meu primeiro termo. Essa PA termina onde? Em 2n menos 1. Então, ela é o meu AN, o meu último termo. Quantos termos ao todo tem, Odécio? O enunciado te disse. Prove que é a soma dos n primeiros números. Então, a quantidade de termos que você tem aqui é n. E aí, quando você usa a fórmula, ó, ela aqui, linda e bela, A1. Quem é o A1? É o primeiro termo, que é 1. Quem é o AN? O último termo. Está aqui ele, ó. 2n menos 1. Então, está aqui, 2n menos 1. Vezes quantos termos? N. Tudo isso dividido por 2. Fazendo a conta no parênteses, um positivo com um negativo cancela, sobra só 2n, vezes o n que está fora, dividido por 2. 2 cancela com 2, n vezes n elevado ao quadrado. Ou seja, um quadrado perfeito. Então, realmente, a soma de números ímpares é sempre um quadrado perfeito, pessoal. A soma de números ímpares consecutivos é sempre um número que tem raiz quadrada exata. E aí você testa, ó. 1 com 3, 4. Tem raiz quadrada. Agora pega o próximo. 5. 4 com 5 é 9. Tem raiz quadrada. Soma 7. 9 com 7 é 16. Tem raiz quadrada. Soma com 9. 16 com 9 é 25. Tem raiz quadrada. Então não é coincidência. Você acabou de provar que sempre que você pega uma sequência de números ímpares e soma, o resultado obtido por essa soma consecutiva sempre tem raiz quadrada exata. Ela é sempre um número quadrado perfeito. Ok? Dúvida, gente, nesse probleminha? Tem outros exercícios que, claro, não vai dar para fazer, mas eu vou deixar aqui, ó, resolvido para vocês. Esse problema é lindíssimo aqui. E aí, por conta do frigir dos ovos, do tardar da hora, a gente vai falar um pouquinho de PG. Pessoal, o que você tem de PG, você herda de PA, né? Basta que você agora admita que o que antes funcionava na PA somando, vai funcionar na PG multiplicando. Então, a PG, ao invés de ser uma sequência de números ordenados que você obtém somando uma constante, será obtido multiplicando por uma constante. Então, você tem uma PG se todo termo, a partir do segundo, é o produto do anterior por uma constante. Então, quem é o segundo termo? É o primeiro vezes um número. Quem é o terceiro termo? É o segundo vezes um número. Quem é o 20º termo? É o 19º termo vezes o mesmo número, vezes a mesma constante. Então, um termo da frente é o termo de trás vezes uma constante. E aí, por consequência, né, quando você tem dois termos consecutivos
de uma PG, o quociente entre eles é sempre constante. Então, quando eu pego o termo da frente e divido pelo termo de trás, desde que não existam zeros, né? Quando eu pego o termo da frente e divido pelo termo de trás, o resultado é sempre o mesmo. Então, você pega uma PGzinha, sei lá, 2, 6, 18, 54. 6 dividido por 2, que é o da frente dividido pelo de trás, dá 2. Pega os dois próximos. Depois não? Professor, ali tem Q igual a 2 sobre A1, que é igual a 2 sobre A3. Tá errado. É a 3 sobre a 2. Depois eu mando corrigido para vocês. É sempre o da frente dividido pelo de trás. Então, é A2 dividido pelo A1, o A3 dividido pelo A2, o A4 dividido pelo A3 e assim por diante. Obrigado, Alisson, pela correção. Foi o Alisson mesmo, né? Foi sim. Então, é sempre o termo da frente dividido pelo termo de trás. Certo? E aqui, eu provo para vocês por que, que a classificação é daquele jeito, né? Eu, quando vou escolher livro didático no PNLD, vocês devem saber o que é o PNLD, né? Que é o Programa Nacional do Livro Didático. Eu adoeço quando eu vejo o que a galera escreve sem justificar nada, é muito complicado. Né? Fica tanta coisa para decorar que parece que a gente está numa disciplina de humanas. Está decorando tanta coisa. Então, aqui eu provo, né, o porquê que chamam PG crescente, se a razão é maior do que 1. PG decrescente, se fica entre 0 e 1. Constante, se é igual a 1. Oscilante, se é negativa. Então, fiz todos os passos aqui para que vocês vejam, tá bom? O termo geral também, eu provei aqui para vocês, né? Depois vocês dêem uma olhada. Eu provei, né? Tanto deduzir, como provei por indução. E a fórmula é essa, gente. Para quem já deu uma olhadinha essa semana na tarefa, ou lembra de PG, a fórmula do termo geral é essa, né? A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, onde o AN é o último termo que você está observando, o A1 é o primeiro, é onde a PG se inicia, o Q é a razão, aquele número que você usa para multiplicar, e N, novamente, é o número de termos. Então, essa é a fórmula do termo geral da PG. E aqui a gente fez a conta aqui, provou, usou indução. E é isso. Então, um exercício bom é exatamente esse daqui, ó. Por que que PG se chama PG? De certa forma, esse exercício ele nos responde a essa pergunta. Por que que PG se chama PG? Por que que PG por que que o nome é progressão geométrica? Então, deixa eu dar uma PG para vocês. Pega aqui a PG, pessoal. 5, 15 e 45. 5, 15 e 45. Vocês notam que eu estou sempre multiplicando por 3, né? 3 vezes 5 é 15, 15 vezes 3 é 45. O termo que está no meio, gente, é o 15. Quem são os seus extremos? Anterior a ele é o 5, anterior a ele é 45. Vocês lembram como é que calcula média geométrica entre dois números? Média aritmética. O problema da gente é assim, quando a gente fala de média, a gente já pensa na aritmética, né? Média aritmética é somar e dividir pelo total. Né? Até a ponderada é uma espécie de média aritmética, né? Que os pesos também se comportam como total. Mas existem outras médias. Né? O tema da minha dissertação, em parte, é justamente isso. Né? Eu falo de diversas médias e crio uma sequência de desigualdades entre elas. Né? Na verdade, reproduzo uma sequência de desigualdade entre elas e pego um problema de outro tipo de geometria e resolvo por elas. A minha dissertação de mestrado é isso. E aí eu amo médias, né? Amo desigualdade de médias. E aí, como é que se calcula uma média geométrica? Tá bom, vocês venceram. O silêncio de vocês me comoveu.
Pessoal, a média geométrica entre dois números, entre dois em particular, é a raiz quadrada do produto entre eles. Então, se você quiser calcular a média geométrica entre, por exemplo, o 4 e o 16, primeiro você multiplica 4 por 16, que dá 64, e tira a raiz. Raiz 64 é 8. Então, a média geométrica entre o 4 e o 16 é 8. Então, calcular média geométrica significa multiplicar os fatores e extrair a sua raiz. Se são 2 fatores, multiplica, tira a raiz quadrada. Se são 3 fatores, multiplica, tira a raiz cúbica, porque são 3. Se forem 5 fatores, multiplica e tira a raiz quinta, por serem 5 fatores. Ok? E aí, se você pega esse caso que eu acabei de lidar, que é o 5, 15 e 45, olha para o 15, ao lado dele tem o 5 e o 45, tira a média do 5 e do 45, mas não mais a média aritmética, e sim essa geométrica. 5 vezes 45 dá 225, e a raiz de 225, gente, é 15, que é justamente quem está no meio entre eles. E isso não é uma coincidência. Qualquer PG que você tome, você pode aplicar. Pega 3 termos e faz a conta. Sempre funciona. Por isso que ela foi batizada de progressão geométrica, porque ela obedece à média geométrica. Do jeito que a PA obedece à média aritmética, a PG obedece à média geométrica. Ok? E é isso que ele está pedindo. Pegue 3 termos, A, B e C. E esses termos são uma PG. Eu quero que você prove que isso daqui é verdade. Que o cara do meio ao quadrado é igual a 1 vezes o outro. Legal, né? E aí? O B, ele vem antes do A. Então, o B é o A vezes alguma coisa, correto? Porque se eu estou na frente de alguém e eu estou numa PG, então o termo que está na frente é o termo que está atrás vezes a razão. Por sua vez, gente, o C está antes do B. O C está antes do B. Então, o C é B vezes a razão. Então, B é A vezes razão, C é B vezes razão. Olha só que bacana. Se você pega essa equação aqui de cima, gente, e isola a razão, isola a variável Q, esse A que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, Q é igual a B sobre A. E se você pega essa expressão que você encontrou e substitui aqui embaixo, ou seja, onde tiver Q, você substitui por B sobre A expressão vai ficar o seguinte, né? Ó, C igual a B vezes Q. Mas, pelo passo anterior, Q é B sobre A. Então, fica B sobre A. Aí morreu, né? B vezes B dá B ao quadrado. E esse A que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Esse A que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, A vezes C, AC. B vezes B é B quadrado. A vezes C é AC. Então, tá aqui. B ao quadrado é igual a A vezes C. Então, fica aprovado o primeiro exercício. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tá aí o motivo pelo qual o PG se chama progressão geométrica, né? Exatamente isso que a progressão geométrica nos diz. Aqui tem outros problemas, né? Caracterização. São as mesmas caracterizações dos problemas que a gente fez anterior, né? Que a PG é uma função exponencial, a PA é uma função do primeiro grau, né? Uma função afim. A PG é uma função exponencial. Provo aqui, depois vocês podem olhar, não dá para fazer muita coisa. Mas esses dois problemas aqui, eles são bem legais. Provar que a função f de x igual a elevado a x, ou seja, provar que a função exponencial ela vai transformar uma PA em uma PG. Olha só que bacana. Você tem uma PA,
os termos bem organizadinhos na PA. Aí você pega uma função exponencial. Aí pega todos os termos da PA e calcula a exponencial deles. O resultado que você vai encontrar, ao contrário do nosso exercício anterior, que PA continuava PA, agora a sua PA vai se transformar numa PG. Esse resultado é um resultado muito bacana, né? A gente faz as contas aqui, né? Vocês olham. Se tiverem dúvidas, me perguntem. Infelizmente não dá para fazer, apesar de ser um exercício lindíssimo. Tem mais de conteúdo para dar. Essa questão 4, gente, também é belíssima. Porque toda vez que você chama o exponencial, ele traz aquele primo, né? Nojento. Aquele teu primo de Uruburetama, né? Ali do Mirim, aquele pessoal que tu chama, né? Para ir pro Expo Ita e ficar na tua casa. Pois é. Então, do Epa, jeito rapaz. que a exponencial... Hã? Opa! Referências, né? Então, do jeito que a exponencial ela pega um APA e transforma num APG, o logaritmo faz o contrário. O logaritmo ele pega um APG e transforma ela num APA. Que faz todo sentido do mundo, pessoal. Qual é a relação que existe entre o exponencial e o logaritmo? A galera que fez matemática básica 1. Qual é a relação que existe entre a função exponencial e a função logarítmica? Inversão, né? Uma da outra. Elas são as inversões uma da outra. Então, se a exponencial pegou a PA e transformou em PG, o logaritmo tem que fazer o contrário, porque é a inversa. Então, ele pega a PG e transforma em PA. E aí, né, para provar que isso é verdade, apesar de ser extremamente intuitivo e de fazer todo o sentido do mundo, né, a gente prova, né, demonstra tudo aqui bonitinho e chega às conclusões. Qualquer dúvida, né, leiam. É muito bonitinho. Infelizmente, não dá tempo. Porque tem exercícios que são mais necessários. Um exercício é esse daqui, pessoal. Provar que a soma das potências tem essa forma aqui, ó. Prove que 1 mais Q ao quadrado, por consequência, mais Q ao cubo, mais Q à quarta, assim por diante, até a potência Q elevado a N menos 1, tem essa forma aqui. Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Certo? Pessoal, olha só como essa demonstração aqui ela é extremamente simples. Vamos pegar isso daqui que tu quer calcular e vamos chamar de S. Isso daqui que eu quero calcular, eu vou chamar de S. Então, S é igual a isso daqui. O que acontece se eu pego todos os termos dessa expressão e multiplico eles pela razão Q? O S eu multiplico por Q, então fica QS. 1 vezes Q é Q vezes Q é Q ao quadrado, Q ao quadrado vezes Q é Q ao cubo, e assim por diante, né? As potências vão gradualmente aumentando, até que Q elevado a N menos 1, se tu multiplica pelo Q, fica Q elevado a N. Então, eu só peguei essa equação de cima e multipliquei todo mundo pelo mesmo valor. A razão Q. Se eu subtraio essas equações entre si, se eu pego as equações de cima e subtraio pelas de baixo, por um lado eu vou subtrair isso daqui, né? Vou subtrair o S pelo QS, que fica S menos QS. Por outro lado, o Q aqui de cima, subtraído por esse de baixo, cancela. O Q ao quadrado cancela com o Q ao quadrado. O Q ao cubo cancela com o Q ao cubo. Então, se você for observar, apenas dois camaradas não se cancelam. Esse 1 de cima, porque não existe nenhuma parcela 1 embaixo, e esse Q elevado a N, porque em cima não existe nenhuma parcela Q elevada a N que possa cancelá-lo na hora de subtrair. Então, em cima sobra 1, e subtraindo dele, embaixo sobra Qn. Então, a gente fica com essa expressão. S menos QS é igual a 1 menos Q elevado a N. Como aqui, pessoal, S menos QS tem S em comum, então eu posso colocar o S em evidência.
colocar o S aqui em evidência, e sobra 1 menos Q, né? Que 1, S vezes 1 dá S, ok? E S vezes Q dá QS. Então, dá exatamente a mesma coisa, né? Então, esse cara que está dentro do parênteses, 1 menos Q, ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 1 menos Qn fica dividido por 1 menos Q. E aí, pessoal, se você multiplica em cima e embaixo por menos 1, só para trocar os sinais da expressão, fica Qn menos 1 sobre Q menos 1. Né? Então, a soma que tu procuras, isso daqui, tem como resultado isso daqui. Certo? Tem livros, pessoal, do ensino médio que agora usam essa expressão aqui, ó. 1 menos Qn sobre 1 menos Q. E outros mais antigos usam essa daqui. Ambas estão corretas, né? Só o artifício de multiplicar por menos 1 para ver quem começa positivo na expressão. Mas são análogas. Não tem nada de mais certo ou menos errado, não, tá? Isso, pessoal, é uma soma que tem começo e não tem fim. E tem fim, né? Começa do 1 e termina no Q elevado a n menos 1. E se essa soma não tivesse fim? Ao invés de ser uma soma finita, eu tivesse uma soma infinita. Então, o exercício 6 pede para que você prove que, se o Q está entre 0 e 1, se a razão é um número entre 0 e 1, então a soma infinita das potências dá 1 sobre Q menos 1. E aí, pessoal, tem segredo não, viu? Tem mistério não. Faço o mesmo truque, ó. Vou chamar de S essa expressão finita, né? Que a gente já provou no item anterior, que dá essa expressão. Agora, o que acontece se eu boto n tendendo para o infinito? Se eu faço n um número suficientemente grande? Por um lado, se o n vai para o infinito, as coisas não acabam aqui, né? Elas seguem infinito adentro. Por outro lado, se o infinito agir aqui, nesse quociente, isso é um polinômio, né? Fica o limite, quando n tende ao infinito, de Qn menos 1 sobre Qn. E lembrem, gente, que esse Q menos 1 aqui embaixo, ele tanto divide esse primeiro termo, Qn, como também divide o menos 1. Então, eu posso pegar esse limite e dividir ele em 2. Primeiro, Qn dividido por Q menos 1. Segundo pedaço, 1 dividido por Q menos 1. Então, esse limite fica quebrado em 2. E agora, eu vou calcular isoladamente cada um. Pessoal, essa pancada é forte, mas pensem comigo que faz todo sentido do mundo. Se o n tende ao infinito, Q elevado a n é a potência que tem um expoente muito grande, correto? E aí você imagina que você tem uma potência cujo expoente é muito grande. Então, você se sente tentado a achar que esse resultado vai ser muito grande. Né? Cálculo quadrado, ele tem um valor. Cálculo cubo, a princípio é para ele ficar maior. Cálculo a quinta potência, fica maior. Entretanto, você supôs que essa razão, que é um número entre 0 e 1. Gente, números entre 0 e 1 são números do tipo 0, alguma coisa. Números assim, números que estão entre 0 e 1, quando você calcula a potência deles, ao invés de aumentar, eles diminuem. Todo mundo concorda? Pega um número entre 0 e 1. 0,1 eleva ao quadrado. Dá 0,01. Você tinha um décimo, virou um centésimo. Não aumentou. Eleva ao cubo. Fica 0,001. Tu tinha um décimo, virou um milésimo. O teu expoente está aumentando, teu resultado está diminuindo. Então, se esse teu expoente ele fica muito grande, o teu resultado vai estar abarrotado de zeros. Adivinha para onde é que ele vai tender? No infinito. 0, uma porrada de zeros e lá quase dobrando na montada, quase no meio das moitas,
quase se afogando no Icaraizinho já montada, o 1. Então, obviamente, isso vai tender a 0, não é, pessoal? Então, esse primeiro limite, quando n tende ao infinito, dessa potência, isso daqui vai tender a 0. Então, isso vai sumir da nossa expressão. Por outro lado, tu tem esse limite aqui, né? O limite, quando n tende ao infinito, de 1 sobre q menos 1. Pessoal, 1 é uma constante. Quando tende ao infinito, é ela mesma. O Q, ele é uma razão, né? Então, ele é uma constante. Então, ele fica. O menos 1 é uma constante. Então, ele fica. Então, por incrível que pareça, todo o infinito passa por eles e não modifica. Então, essa expressão, do jeito que está, como não depende do n, mesmo com n tendendo ao infinito, não modifica. Então, sobra esse sinal que estava aqui entre eles e a expressão fica exatamente igual. E aí sim, multiplicando em cima e embaixo por menos 1 com menos 1 é 1, e aqui multiplicando por menos 1, só troca a ordem dos fatores. Então, a soma infinita dos termos de uma PG, ou seja, a soma infinita de termos que estão em potência, nessa condição, estando entre 0 e 1, dá essa expressão aqui. 1 sobre 1 menos Q. Legal, né? E aí você pensa, não sei porque que eu estudo cálculo, eu vou ser professor da educação básica, não vou usar cálculo para nada. Tá aqui, ó. A formulazinha que tu escreve lá para o teu aluno é oriunda direta da definição de limite. Ah, Odessa, eu já vi um youtuber que faz diferente. Faz o seguinte, ó. Quando tu terminar essa aula, resolve para mim a seguinte soma. 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32 até o infinito. Faz essa conta aí para mim e lá no grupo me diz quanto é que dá. Vocês vão ver que essa soma, pessoal, spoiler, dá negativa. Já notou quão bizarro é a soma de números positivos dar negativo? A Mabuja, já nesse século, esse século, ele mostrou que o infinito ele tem um comportamento tão antagonista, ele tem um comportamento tão bizarro, com a licença da palavra, que se você não colocar, entre aspas, limite no infinito, ele começa a contradizer a própria aritmética e a própria álgebra. E se vocês forem procurar, né, sobre a história do Ramabuja, não sei como é que é a pronúncia correta, tem até um filme, né, inspirado em algumas coisas sobre a vida dele, O Homem que Viu o Infinito, muito bacana também. Aconselho para um date com a Morena, é um muito bom filme. Ele fala de certas coisas que são meio apocalípticas mesmo. Depois vocês podem pesquisar aí, entender. Tem coisas que são muito sem noção, mas acabam sendo provocadas por erros conceituais. Então, se você vai olhar lá o que o seu youtuberzinho que você gosta ali, nada contra nenhum dos meninos, gosto da maioria, conheço alguns, mas cuidado. Cuidado com que a galera tenta facilitar e acaba provocando bizarrices, tá bom? O bizarro só é legal lá na DC Comics, que é o clone do mal do Super-Homem. Então, falando sobre isso, ó, qual é a soma qual é a fórmula da soma dos n primeiros termos da APG? A soma, você tem que pegar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, até o enésimo, né? O primeiro, gente, é o primeiro. Quem é o segundo termo? É o primeiro vezes a razão. Quem é o terceiro termo? É o primeiro mais o quadrado da razão. Quem é o quarto? É o primeiro mais o cubo da razão. Tudo isso, né, vem da fórmula do termo geral, né? Aí quando tu olha, gente, para todos esses termos, o A1 continua A1, o A2 é A1 vezes Q, o A3 é A1 vezes Q quadrado, né? Até que o AN, que é o termo geral, que a gente já provou,
é A1 vezes Q elevado a N menos 1. O que todos esses camaradas têm em comum? O A1. Então, você pode colocar o A1 em evidência. Quando tu coloca o A1 em evidência, o próprio A1 vira 1, e em todos esses outros termos aqui, o A1 some, e sobram apenas as potências do Q. Sobra apenas isso daqui do parênteses. Ó. E isso daqui a gente provou no exercício anterior. É Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, que é a fórmula que você tem lá no livro. A soma dos N primeiros termos é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Está aí de onde veio a fórmula da soma dos termos da PG. Odécio, e se a soma for infinita? Mesmo esquema, ó. Soma infinita. É pegar o primeiro, somar com o segundo, somar com o terceiro, somar com o quarto, somar com... Isso daqui parece os Hokages do Naruto, né? Soma o primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o Naruto, e assim por diante. Infinitamente. Só que o A1 é o A1. O A2 é o A1 vezes a razão. O A3 é o A1 vezes o quadrado da razão. E assim por diante. E aí, repetindo o mesmo procedimento, todos esses termos têm o A1 em comum. Você pode colocar o A1 em evidência. E aí, o que sobrou dentro do parênteses foi o que a gente provou no exercício anterior. A soma infinita. E aí, a soma infinita, a gente já provou que é isso daqui, né? 1 sobre 1 menos Q. E aí, é só multiplicar. A1 vezes 1, A1. Então, fica A1 dividido por 1 menos Q. Então, essa daqui é a fórmula da soma infinita da PG. Naquelas condições, né? Com a razão variando ali no intervalo de 0 a 1. Razões fora daquele intervalo, a fórmula não funciona. Certo? É para números entre 0 e 1. E aí, só para a gente finalizar, gente, essa questão aqui é uma questão que caiu no vestibular da UES. Uma questão que vocês vão ensinar os alunos de vocês futuramente. A questão caiu no vestibular da UES. Vocês podem até procurar depois para ver de que ano ela foi. Pede para que você calcule o valor dessa soma. 1 mais seno ao quadrado de x, mais seno à quarta de x, mais seno à sexta de x, mais infinitamente. Ora, pessoal, se é infinitamente, obviamente é uma soma infinita. E quem tem soma infinita é a PG. PA não tem soma infinita, viu, gente? Quem tem soma infinita é apenas a PG. A PA não tem. É um ótimo exercício, inclusive, isso, viu? Para provar, se vocês quiserem aí pensar mais profundamente sobre por que a PG admite soma infinita e a PA não. Uma ótima pergunta. Então, usando a fórmula, gente, ó, a soma da fórmula infinita, ela começa por A1. A1 é o primeiro termo que você está somando. No nosso caso, é o 1. E aqui embaixo é 1 menos a razão. A razão é de quanto em quanto eu estou multiplicando, né? Então, gente, ó, do 1 para seno ao quadrado, você multiplicou por quanto? Ou por quem? Por seno ao quadrado. E o seno ao quadrado para ir para o seno à quarta? Multiplicou por seno ao quadrado também. Do seno à quarta para o seno à sexta, multiplicou por quem? Por seno ao quadrado de novo. Então, a sua razão, a constante Q, aqui em questão, é seno ao quadrado. Então, quando você aplica a fórmula, o A1 vale 1, que é o começo de tudo, sobre 1 menos a tua razão, que é 1 menos seno ao quadrado. E aí fica bonito, gente. O 1 tu repete. E lá pela nossa querida e amada trigonometria, o que é 1 menos seno ao quadrado? É ele mesmo. 1 menos seno ao quadrado é o nosso amigo cosseno ao quadrado. Só que, gente, ó, 1 sobre cosseno ao quadrado, a forma de potência, pode ser reescrita dessa fórmula, né? 1 sobre o cosseno elevado ao quadrado. Né? 1 ao quadrado é 1, cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado. E apareceu 1 sobre cosseno. 1 sobre o cosseno, lá na trigonometria, é a definição do quê?
O inverso do cosseno é ela, pessoal, a secante, né? Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Essa era a resposta que tinha lá no gabarito da UES. Então, a soma infinita de potências de seno dá uma secante. Para você ver como trigonometria você não pode confiar, viu? A soma infinita de senos, né, do quadrado de senos, é uma secante. Ok? Dúvida nessa mocinha? Depois vejam aí em qual dos vestibulares da UES ela caiu. Mas é uma questão que caiu no vestibular da UES. Então, é realidade direta de nós, professores da educação básica também, né? Para preparar os nossos alunos para quando chegarem a esse dia. Trigonometria não nos abandona, né, professor? Jamais, pelo contrário, ela te persegue. É que nem chulé, você não se cura, você apenas maqueia. A trigonometria não é diferente. É lindo, pessoal, a trigonometria. É. Se apaixonem por ela também, porque é melhor você morrer de amor do que morrer sofrendo. A melhor coisa para resumir trigonometria, né? Slogan, né? Ame-a ou deixe-a. Né? Porque não tem condição, não. E se fosse uma soma de tangentes? Essa questão é mais recente, eu acho que é o vestibular de 2017. Alguma coisinha do tipo. Se você for fazer a soma de tangentes, 1 mais tangente ao quadrado, assim por diante, infinitamente. Bom, pessoal, se a soma é infinita, não tem para onde a gente correr, não, né? PG. PG é infinita. Então, a soma da PG infinita é igual ao primeiro termo sempre, ó a fórmula. Primeiro termo sempre, que nesse caso é 1, sobre 1 menos a tangente. Né? 1 menos a razão, na verdade. Só que a razão, no nosso caso, é a própria tangente, né? 1 vezes tangente dá tangente, tangente vezes tangente é tangente ao quadrado, e assim por diante. Então, a nossa fórmula ficaria 1 sobre 1 menos a tangente. E aí começa a brincadeira, né? O que é a tangente para a trigonometria? Dentre tantas coisas. Porque tangente é um universo de coisas. Mas a tangente, se você for observar, ela é a razão entre o seno e o cosseno, correto? A tangente de um valor bem determinado é o seno dividido pelo cosseno. Então, a tua expressão fica 1 sobre 1 menos seno dividido por cosseno. E aí, gente, ó, que estratégia bacana para não fazer conta com fração. Multiplique em cima e embaixo pelo cosseno. Tanto o numerador como o denominador multiplique pelo cosseno. 1 vezes cosseno, cosseno. Aqui embaixo, 1 vezes cosseno, cosseno. E esse último termo, que é o fracionário, seno dividido por cosseno, multiplicado por cosseno. O cosseno que está multiplicando cancela com esse cosseno que está dividindo, sobra apenas o seno. E essa é a expressão que tinha lá no gabarito. Cosseno de x sobre cosseno de x menos seno de x. Então, uma soma de tangentes nem tangente é. Eu diria que nem é gente, imagina tangente. E foi péssima essa piada. Esquece. Então, uma soma infinita de tangentes não se aproxima de nenhuma tangente. Né? Ela é esse quociente cruzado aí entre senos e cossenos. Dúvida, gente? Bom, aí tem mais 2 probleminhas aqui que são bem legais, mas aí, né, são 9 e 1, né, pelo tardar da hora. Vou mandar esse material aqui para vocês. E aí, qualquer dúvida que vier a aparecer, eu fico à disposição aí para tirar. Pessoal, dúvidas, seja da disciplina, seja de qualquer outra coisa? Ao calendário, datas. Coloca o nome agora, professor. Pode colocar o nome no chat, gente, por favor. Agradeço. Que às vezes o Meet salva a presença de vocês, às vezes não. Aí eu preciso lançar a frequência. Tranquilo? Bom, pessoal, no mais, fico à disposição. A aula presencial vai ser no dia 27, né, no último sábado desse mês. Né? De 8 às 12, aula, revisão.
o foco maior será em matemática financeira e à tarde, prova. Aí lá a gente conversa sobre os demais horários que a gente sempre tenta da melhor forma possível.